convidar a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Neemias. Nós temos caminhado aí, capítulo por capítulo, no livro de Neemias. Nós vamos para o capítulo 7. Antes de ler, irmãos, não posso deixar de parabenizar a Fátima também. Ela teve que sair aqui, mas a Fátima, ela é líder do Ministério Vida Plena. Voltou, saiu, mas voltou. Ela é líder do Ministério Vida Plena, que é o ministério da melhor idade aqui da nossa igreja. E ontem eles deram um show ali na Praça do Green Valley, fizeram um movimento lá, e foi uma bênção. Eu quero parabenizar você, a todos os irmãos. Se você está nesta idade, da melhor idade, não tem participado de nenhuma atividade que a igreja oferece, nós temos aqui pintura em pano, bordado, tem uma série de situações, e temos atividades também que ela tem promovido, tem sido uma bênção. E mais adiante, eu já ouvi dizer que nós vamos ter um intercâmbio com a igreja de Araruama. Já tem mais ou menos 70 irmãos da melhor idade de lá que vão vir aqui, não é isso, Fátima? Então aguarde as cenas do próximo capítulo, porque nós estamos aí nos movimentando e Deus tem abençoado muito esse ministério também. E se você não tem participado, converse com a Fátima, ela vai te dar mais informações e vai ser uma bênção na sua vida também. Neemias capítulo 7, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4, que diz assim: Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, e havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido construídas. Até aí. Meus irmãos, Deus só está começando. Quando nós vamos olhar a história, e se você tem acompanhado comigo, junto conosco, você tem percebido que eles vêm de uma batalha muito grande, de uma oposição externa muito intensa, de uma crise interna muito profunda. Neemias, ele enfrenta ataques pessoais, ele enfrenta tentativas de distração para que a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém fosse impedida, não fosse concluída. E isso, meu irmão, não foi suficiente. Apesar dessas batalhas, a obra concluiu. E isso marca algo que, aos nossos olhos, parece que poderia concluir o livro de Neemias aqui. Porque muitos de nós conhecemos a história de Neemias por causa dos muros, por causa da reconstrução dos muros. Mas a história, ela fala sobre a reconstrução da nossa relação com Deus, que é muito maior do que aquilo que nós construímos fora de nós. E nesse momento, quando eles conseguem, apesar das lutas, das guerras, das humilhações, dos embates,
que eles conseguem colocar as portas nos seus devidos lugares e concluir em 52 dias a obra de reconstrução dos muros. O capítulo 7 marca um ponto de virada em todo o livro, porque a obra física termina, mas inicia uma obra espiritual. A obra física termina e inicia uma obra organizacional. Deus está começando quando o povo acha que está concluindo. Deus está começando quando o povo pensa que o projeto tinha terminado. Deus só está começando. E nesse contexto, meus irmãos, nós vamos ver algumas coisas acontecendo. Nós vamos ver algo extraordinário para o nosso coração, porque Neemias vai entender que muros prontos não garantem uma cidade segura. Você vai perceber que Neemias começa a olhar ao redor e ele começa a ver necessidades. Aparentemente, o que eles se dispuseram a fazer, eles fizeram. Mas eles precisavam compreender que Deus não havia concluído aquilo que estava no seu coração. E assim é com a nossa vida. Assim é com a sua história, com a minha história. Quantas e quantas vezes a Bíblia mostra Deus começando quando o homem pensou que ele estava concluindo? A Bíblia tem muitos exemplos. E se você for olhar para a história de Neemias propriamente, ele está mudando o foco para a consolidação daquilo que Deus começou a fazer no coração deles. Eles usurpavam os próprios irmãos, eles cobravam impostos caríssimos, eles pegavam filhos dos próprios irmãos como pagamento de dívidas. Eles eram cruéis. E Deus começa a tratar o coração deles e começa a fazer com que eles tivessem condição de se arrepender da situação que eles haviam se tornado. E isso é um ponto de partida para que eles pudessem voltar a se relacionar com o próprio Deus. Neemias ele vai passar a trabalhar algumas coisas principais dentro dessa transição. Se você for ler todo o capítulo 7, você vai perceber algumas questões. Você vai ver que o texto muda claramente da corrupção, da construção daquele conflito para consolidação. Ele começa, meus irmãos, a estabelecer porteiros, ele começa a estabelecer cantores, ele começa a estabelecer levitas. O muro está pronto. O templo já estava pronto, mas não havia organização, não havia Ministério da Defesa. Não havia ninguém que organizasse essas questões, e ele começa a botar as coisas nos seus devidos lugares. E ele coloca duas pessoas como chefe da segurança, Hanani, seu irmão, pessoa da sua confiança, e ele pega o chefe da segurança, Ananias, e o texto diz que ele era muito mais temente a Deus do que muitos outros. Ele pega um homem com um relacionamento de fidelidade com Deus e deposita sobre essa pessoa uma responsabilidade ímpar, que era de suma importância para a segurança daquele povo. Porque ele vai nos ensinar que depois da conquista, meus irmãos, nós precisamos manter aquilo que foi conquistado. Depois do sonho, é preciso sustentar o sonho. Nós construímos esse prédio, a igreja fez esse prédio, agora precisa mantê-lo, e é caro. Você constrói a casa dos seus sonhos, depois você tem que reformar, porque ela não vai ficar a vida toda do mesmo jeito, do jeito que você construiu. Você sonha, você conquista, depois você precisa manter aquilo. E ele vai mostrar isso, então não basta estrutura, é preciso, meu irmão, ordem, é preciso vigilância, é preciso adoração. E ele começa a mostrar isso. Depois ele vai partir da vigilância propriamente para a estratégia. Ele mostra que quem ora pela obra também precisa organizar a obra.
Ele começa, meus irmãos, a dar instruções específicas sobre a hora de abrir, a hora de fechar os portões, e ele trata a questão da vigilância em pontos específicos, e ele coloca vigilantes na frente das suas próprias casas. Por quê? Porque ele sabia que o cara defenderia a sua casa de todo o seu coração. Ele sabia que a pessoa daria tudo pela sua família e pela sua própria casa. E ele começa a mostrar que o povo começa a trabalhar pela prevenção. Ele organiza todas as coisas como deveriam ser feitas. Isso mostra o quê, meus irmãos? Eles tinham vencido uma batalha, o muro estava pronto, mas o perigo não tinha acabado. Independente, meus irmãos, do término da obra, o perigo continuava. E a Bíblia não diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar? É um escorregar, e você tem uma família destruída. É um escorregar, pessoas estão viciando em entorpecentes. É um escorregar, pessoas viciam em psicotrópicos. É um escorregar, pessoas praticam a desonra. É um escorregar. E, meus irmãos, nós precisamos entender que a distração vencida ali no capítulo 6, agora vai dar lugar ao que Neemias chama de vigilância. A distração foi vencida, mas ele permaneceu vigilante, agora no capítulo 7. Por quê? Quem vence a distração precisa aprender a viver vigilante. O que a Bíblia diz? Que nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Mas muitas vezes nós não vivemos assim. Muitas vezes nós esquecemos que a vida é uma batalha. Mas Neemias continua. Se você continuar a tentar entender, você vai perceber que depois de organizar essas coisas, ele vai fazer o diagnóstico da real situação. Porque até então o que ele tinha era lista de construção. Até então era lista de material que tinha que comprar. Era gente que tinha voltado do exílio, era, se fosse hoje, areia, pedra, ele tinha isso tudo, mas agora não. Agora, depois que ele organiza isso tudo, parece fora de contexto? Não, mas ele olha para a cidade e diz assim, tem muro, o templo já estava pronto, porque Esdras reconstruiu, mas a cidade é grande, espaçosa, e tem pouca gente nela. Ele começa a ver que a cidade era grande, era pouco povoada, não tinha casa, e ele vai trazer um retrato claro da realidade. O muro está pronto, mas a cidade ainda precisava de restauração. Meus irmãos, quando Deus ainda está trabalhando, Ele vai colocar no nosso coração situações que ainda estão por fazer. Quando Deus ainda está trabalhando, Ele vai te mostrar necessidades que precisam ser concluídas. E Ele vai mostrar para você. Ele vai mostrar para o pastor da igreja. Ele vai mostrar para o seu esposo, para a sua esposa. Ele vai mostrar para as pessoas que existem coisas por fazer. Neemias viu que existiam coisas por fazer. E ele percebe, meu irmão, que existe um vazio interno. Ele faz um diagnóstico sincero. E isso exige um olhar além da conquista. Veja bem, eles poderiam estar festejando. Eles gostavam de festa. O muro foi concluído, vamos dar uma festa. Vamos servir vinho para todo mundo. Chama os cantores. Vamos tocar música. Eles tentaram contra nós, não conseguiram, e vamos dançar aqui 7 dias, 21 dias, como eram as festas que os próprios judeus faziam. Vamos festejar. Mas ele não está fazendo isso, ele está fazendo um diagnóstico.
porque o coração dele está inquieto. Ele está olhando e ele está vendo necessidades. Meus irmãos, Neemias, ele não se contenta com aquilo que já foi feito. Ele está avaliando aquilo que falta. Existe alguma inquietação no seu coração? Existe alguma inquietação que Deus tem trazido ao seu coração? Se isso está acontecendo, é porque Deus deseja trabalhar na sua casa. Deus deseja trabalhar na sua vida. Deus ainda quer tratar com você muitas coisas. Mas Neemias não para por aqui. A Bíblia diz, meus irmãos, que o texto continua, e se você perceber agora, do capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 69 do capítulo 7, você vai ver Neemias trabalhando o resgate da identidade do povo. Ele leva 2 versículos, nós vemos aqui pouco tempo fazendo algumas coisas, depois ele dá um tempo imenso para resgatar a identidade do povo, porque nós vamos perceber, meus irmãos, que ele diz assim: então Deus propôs no meu coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e ele vai juntar todo mundo, e ele vai começar a ver qual família que veio, quantos tem, quem veio dessa família, quem descendeu dessa família, quem veio, e ele começa a fazer um trabalho que dá muito trabalho, por isso que leva muito tempo. Sabe por que ele dá muito tempo ao resgate da identidade? Porque é a identidade que precede a estabilidade. Tem muita gente sofrendo porque perdeu a identidade. Tem muita gente instável nos negócios, na família, na igreja, em todas as áreas da vida, porque não tem identidade. Não tem mais identidade. E para se ter identidade, ou se resgatar identidade, é preciso tempo, é preciso dedicar tempo. Neemias percebe que não era só a cidade que era grande, espaçosa. Ele percebe que o povo ainda estava longe de Deus. Ele percebe que ainda que o templo reconstruído por Neemias oportunizasse a realização de cultos, o povo permanecia longe. E ele vai resgatar a história do povo. Ele vai lá atrás, ele vai trazer a história, ele vai falar da origem, ele vai falar das famílias. E por que ele vai citando as genealogias? Porque, meu irmão, ele quer resgatar isso no coração do povo. Quem eles eram, da onde eles vieram, a quem eles pertenciam. Porque ele está apontando para algo espiritual. Antes de expandir, é preciso saber quem nós somos. Porque quando a nossa identidade, meu irmão, ela é esquecida, perde-se o propósito. Se você não sabe que você é filho de Deus, você não vai conhecer a missão do seu Deus. Se você não sabe o que Deus fez por você, você não vai se importar em saber o que Ele espera de você. Se você não tem identidade, se você não assume responsabilidade, se você não assume compromisso com o Senhor, se você não assume compromisso com o reino do Senhor, meu irmão, você não vai cumprir o propósito, ele vai se perder. Por que Neemias está trabalhando a estabilidade, a identidade? Porque não adiantava ter muro construído se o povo permanecesse distante de Deus. Se isso acontecesse e permanecesse, o muro seria destruído de novo. Os mesmos inimigos que fizeram isso uma vez fariam 2, fariam 3, fariam 4. Porque o povo não precisava de muro, o povo precisava de Deus. Meus irmãos, e por que ele precisa resgatar a identidade de quem se dizia ser de Deus? Por que nós precisamos disso? Por que Deus precisa, às vezes, resgatar a gente?
Tem uma música que nós cantamos, né? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Tem uma licença poética aí. Eu não gosto muito dessa música, não. Mas às vezes eu gosto. Às vezes eu não gosto. Mas às vezes eu gosto. Às vezes eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que crente não tem que ser resgatado. Ou é crente ou não é. O crente tem que ser resgatado, não é crente. Ele escorregou, ele se afastou, ele está naquilo ali que o povo criou agora, que faz assim, você é crente? Não, eu sou afastado. Como se ser afastado fosse alguma segurança, né? Enche a boca para falar com ar de espiritualidade. Eu estou afastado. Meu irmão, se você está afastado, está longe. Está longe. Você está longe, você precisa voltar hoje. Então, crente que precisa ser resgatado, abandonou o Senhor. Então, às vezes eu não gosto por causa disso. Mas às vezes eu gosto. Porque quando a gente canta, vem Senhor e me resgata todos os dias, é uma declaração, ó Senhor, eu sou seu também. Então depende do jeito que você encara isso. Eu sou seu todo dia. Faz o que o Senhor quiser comigo. Eu me entrego nas suas mãos. Então depende do jeito que você pensa. Quando na verdade, o que depende mesmo é o estado do seu coração. É o estado da sua vida. Então, quando eu olho para essa ideia, por que o povo precisava ser resgatado? Porque o exílio, a escravidão, roubou a identidade deles, confundiu eles. Se você teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos ou qualquer outro país aonde tem brasileiro que vive lá há muito tempo, você vai ver que o brasileiro, ele vive um fenômeno chamado aculturação. Ele vai se adaptar à cultura daquele país. E aí você vai ver muito brasileiro querendo falar como americano, usando roupa de americano, e fazendo, mas o cara é brasileiro. E às vezes ele não sabe se ele é brasileiro, se ele é americano. Tem gente que está há muitos anos, que se confunde, mas a grande maioria não. Imagina uma pessoa que viveu anos e anos no exílio, sob escravidão, sob a cultura, longe da sua religião, longe do seu povo, tendo que fazer o que o Egito queria. Eles perderam a identidade. Eles perderam tudo, então eles precisavam ser resgatados. Eles viveram anos fora de Jerusalém, e isso gera mistura, esquecimento, enfraquecimento espiritual. E quando Neemias vai resgatar a genealogia, meu irmão, traz de volta a conexão com as promessas de Deus. Traz de volta a herança espiritual. Traz de volta o senso de pertencimento. E Deus não quer apenas que você termine a obra, porque tem muita coisa, uma obra vai terminar e outra vai começar. E a nossa vida é uma vida em obra, em construção, é a vida toda. Projetos vão ser concluídos, outros vão iniciar. Deus quer que você sustente o propósito. Deus quer que você cumpra a missão. Mas para isso você precisa ter identidade. E se você for para o final do livro, verso 70 ao verso 73, aparece aqui uma coisa interessante, que parece estar fora de contexto também, mas tem tudo a ver. Ele fala do compromisso com o templo. Ele traz, meu irmão, tudo que faz parte da vida do crente. Tudo que faz parte da vida do crente. Tudo aquilo, meu irmão, que precisa. Eu vou pedir os 3 adolescentes lá atrás, que param um pouquinho, preste atenção aqui. Isso, obrigado. Tudo aquilo que precisa, meu irmão, fazer parte da nossa vida. E tem que ser natural.
a nossa história? Porque a cooperação é manifesta por um coração de Deus. Ele vai falar que Esdras já tinha reconstruído o templo. Agora Neemias vai organizar o povo para sustentar aquela obra. E a Bíblia mostra algo que me chamou muita atenção, que não é diferente dos nossos dias. Não é diferente. A Bíblia mostra que a cooperação foi uma cooperação progressiva. O que o texto mostra? O texto mostra que eles começaram a contribuir. Alguns chefes de algumas famílias contribuíram para o templo. Mas a Bíblia diz assim, alguns. E eu fiquei encucado com isso. Eu falei, poxa, por que só alguns contribuem? Por que a obra é de todos, mas só alguns fazem contribuição? E aí eu fui ler o texto e eu percebi que todos contribuem, mas de forma diferente. Porque a contribuição que Neemias mostra não é diferente daquela que deve ser feita nos nossos dias. Porque ele diz, meu irmão, que alguns chefes contribuíram. Mas se você continuar lendo o texto, a Bíblia diz que depois o governador contribuiu. E a Bíblia diz que depois outros chefes de outras famílias contribuíram. E a Bíblia diz que depois o restante do povo contribuiu, ou seja, todo mundo contribuiu, cada um do seu jeito. Cada um na hora que pôde fazer. Mas todo mundo contribuiu. Houve nível diferente de envolvimento, mas houve envolvimento de todo mundo. E a contribuição, meu irmão, é tão importante. E por que Neemias faz questão de colocar isso aqui? Porque contribuição revela o compromisso do coração com Deus. Contribuição revela o quão compromissado nós estamos com as coisas de Deus. A Bíblia diz que eles oraram. A Bíblia diz que eles lideraram. Mas a Bíblia diz que eles também investiram. E cada um do seu jeito e no seu tempo. Mas não ficou ninguém sem contribuir. E eu fico pensando nos nossos dias, irmãos. Quanto discurso, mas quanta falta de compromisso. Quanto discurso de amor. Ah, mas eu amo tanto. Mas compromisso, muito pouco. Porque quem realmente se importa com a obra, contribui com a obra. Quem realmente se importa com a história, contribui com a história. Porque isso é inerente ao nosso coração. Senão o nosso discurso é um discurso hipócrita. Que na maioria das vezes, nós nos tornamos assim. Falamos uma coisa e fazemos outra. Eu fico pensando, meus irmãos, que quando nós pensamos que nós terminamos a obra, Deus está somente começando porque Ele está formando um povo capaz de sustentar a sua obra. Deus sempre está começando quando Ele mostra necessidades ao nosso coração. E se Ele mostra ao seu coração, Ele quer contar com você. Se Ele mostra ao meu coração, Ele quer contar comigo. E nós temos uma tendência natural de transferir responsabilidade para o outro. Tem alguém precisando de alguma coisa, eu vou chamar fulano para fazer. Não, faça você. Se você não pode sozinho, una forças com mais alguém, mas faça. Não transfira responsabilidades. Seja a luz aonde Deus está falando no seu coração. Porque isso aqui precisa chamar a nossa atenção, meus irmãos. E eu fico pensando que o propósito de Deus sempre foi maior do que alguns ápices de vitórias apoteóticas. Por exemplo, Deus tira o povo do Egito.
mas de fato Deus precisa formar um povo no deserto. Jesus, ele fez discípulos, mas depois ele forma a igreja em Atos. O muro, ele é levantado, mas agora o povo precisa ser estabelecido. Então há uma continuidade. Deus não para. Se Deus não para, por que nós paramos? Por que nós achamos que está bom? Deus quer mais, irmãos. Deus quer salvar essa cidade. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar os seus filhos. Deus quer salvar as pessoas. E Ele vai gerar isso no nosso coração. A questão é que nós esquecemos o que Salomão escreveu em Provérbios capítulo 16, verso 1. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Neemias fez planos, o povo planejou e fez tudo certo, planejou, executou, concluiu a obra, mas o plano de Deus era muito maior do que eles imaginavam. O plano de Deus para a sua história é muito maior, o plano de Deus para a sua família é muito maior, o plano de Deus para esta igreja é muito maior, os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Eu creio nisso, meu irmão. Por isso que Salomão, na sua sabedoria, ainda em Provérbios 16, 9, ele diz que o coração do homem traça o caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Meus irmãos, eles planejaram com imensa responsabilidade, mas agora eles deveriam caminhar com profunda dependência. Planejar com responsabilidade é necessário, mas caminhar com dependência é imprescindível para a vida. E eu fico imaginando como Deus fala ao nosso coração, porque a prioridade de Deus nunca foi o muro. Apesar de Deus ter dado tudo o que eles precisavam para reconstruir o muro, a prioridade de Deus sempre foi o povo. E se fosse, meu irmão, com estruturas, se a prioridade de Deus fosse com estruturas, Ele teria parado quando Ele criou o Jardim do Éden. Se a prioridade de Deus fosse com estrutura, quando Ele criou o Jardim do Éden perfeito, Ele teria parado. Mas Ele criou o homem e colocou lá. E Ele não disse que o jardim era a coroa da sua criação, Ele disse que era o homem. Deus não habita em estruturas, Ele habita em um povo. Deus não está muito preocupado com aquilo que você tem, Deus está preocupado com você. Isso vai se conectar, meu irmão, com 1 Coríntios 3,16. Vocês são santuários de Deus. Por isso que, quando Deus só estiver começando, algumas coisas vão acontecer e eu quero pontuá-las rapidamente para que você possa avaliar no seu coração. A primeira que o texto me mostra é que ele sempre vai nos mostrar que existem coisas por fazer. Sempre. O verso de número 4, ele vem colocando pessoas responsáveis e tementes a Deus, da sua extrema confiança, no lugar de liderança importantíssima. Ele não trabalha com pessoas que ele não confia. Ele não trabalha com pessoas que não têm um compromisso com Deus. Só que ele continua, e depois que ele organiza isso, ele diz: a cidade é grande, espaçosa, mas ela está vazia. O coração do povo está vazio. Tem coisa por fazer. Ele olha e ele percebe que a obra não estava completa, por mais que o muro estivesse pronto. Podem existir muros prontos na sua vida, mas se a obra não estiver completa, Deus vai trazer inquietações no seu coração. Deus vai te fazer ver coisas que talvez ninguém mais vai ver, ou ninguém mais vai se inquietar. Existiam necessidades claras, Deus vai mostrando a ele,
E quando Deus mostra, é sinal de que a obra não acabou. É como uma casa recém-construída, muito bonita por fora, mas vazia por dentro. Ela não tem móvel, ela não tem vida, ela não tem família. Por fora você olha e vê uma casa, mas por dentro não existe um lar. E muitas vezes a vida da gente é assim, irmão. Nós temos organização, estrutura, aparência bem ajustada, mas existem áreas vazias na nossa vida. Nós não temos alegria, nós não temos comunhão, nós não temos felicidade, nós temos um coração inquieto, nós temos um coração insatisfeito, nós temos um coração que não consegue desfrutar das benesses do Senhor e nem entender que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Deus vai te mostrar o que ainda falta, não para te acusar, mas para te completar. Deus vai te mostrar porque Ele quer dizer, olha, eu estou aqui, eu estou trabalhando, vai que eu te ajudo. Mas você não pode se acomodar com aquilo que você já conquistou. E tem muita gente que faz isso, irmão. Tá bom aqui para mim. Fizemos isso aqui, tá bom. Porque o maior perigo depois de vencer é parar de avançar. O maior perigo depois de vencer é você achar que Deus deixou de sonhar coisas maiores para a sua vida. O maior perigo depois de vencer é parar de sonhar os sonhos de Deus. É parar de acreditar que Deus faz abundantemente mais, além do que você pede, do que você pensa, segundo o seu poder que opera em nós. O maior perigo, meus irmãos, da nossa vida é quando nós acomodamos o nosso coração. Nós também não podemos ignorar o que Deus nos mostra e precisamos enxergar a realidade com honestidade. O que Neemias viu? Tem pouca gente nela. Tem pouca gente nela. Eu pastoreei uma igreja que a igreja vinha de uma crise muito grande, terrível, problemas morais. Depois Deus abençoou e é uma grande igreja hoje, mas ela vinha de uma transição muito pesada. E ela estava numa crise terrível e os únicos que não viam a crise que ela estava era a própria igreja. E tinha uma turma jovem lá que dizia assim, nós somos os mais maravilhosos do mundo. Era exatamente a frase que eles usavam. Nós somos os mais lindos do mundo. E eu olhava para eles e eu achava que eles estavam brincando. Mas eles estavam falando a verdade, eles acreditavam naquela mentira. Até que eles começaram a abrir o coração e olhar para a realidade. E Deus só começou a fazer na vida deles quando eles olharam para a realidade da vida e eles se arrependeram dos seus pecados. Deus vai te mostrar, e se Ele te mostrar, olhe com sinceridade e peça ajuda, porque Ele vai te ajudar. Outra questão que me chama a atenção, meu irmão, é que Ele vai mover o seu coração ao fortalecimento da sua identidade, do seu relacionamento com Ele, da sua vida espiritual. Ele diz, então Deus colocou no meu coração, não foi Ele que quis fazer por força própria. Ele diz, foi Deus que colocou no meu coração para juntar os nobres e falar sobre a genealogia deles. Deus vai dar as estratégias. Deus sabe os caminhos mais fáceis, Deus conhece os atalhos. Deus sabe o que fazer. Não foi apenas uma decisão estratégica, irmão. Foi um movimento de Deus no coração de Neemias. O mesmo Deus que falou quando ele estava na Pérsia, foi visitado pelos seus irmãos, e ele chorou copiosamente quando ele viu o estrago que o povo vivia, e ele se colocou à disposição de Deus para ele fazer alguma coisa. Foi o mesmo Deus que continuou falando ao coração dele.
O problema, meu irmão, é quando nós perdemos a identidade e nem percebemos. O problema é que quando nós perdemos a identidade e nós achamos normal. O problema é quando nós perdemos a identidade e nós, meus irmãos, vivemos uma fantasia e passamos a acreditar naquilo que fantasiamos. Pense em alguém que perde os seus documentos e começa a andar por aí sem identidade, sem poder dizer quem era. Ele não sabe provar quem é, ele não tem acesso mais a alguns direitos, ele vive limitado. Esse é o problema da nossa vida espiritual, quando você não tem um relacionamento com o Senhor. Você vive limitado. Você tem nome de quem vive, mas está morto. Você passa uma vida na igreja, mas não passa uma vida com o seu Deus. Porque quando a identidade se perde, meu irmão, o propósito enfraquece. O plano de Deus enfraquece na sua vida. As decisões se confundem, você não sabe o que fazer. E você fica sem direção, a vida perde direção. Você não sabe se toma decisão, se não toma, porque você está perdido. Invista no seu relacionamento com Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai mostrar o caminho. Você crê nisso ainda, meu irmão? Mas o problema é o pecado. Depois da queda, o homem passa a construir identidade baseada em aparência, em conquista, em aprovação. Tem gente que tem que mostrar que é alguma coisa, porque tem tanto complexo, tanto conflito na vida, que tem que mostrar de alguma forma. Tudo isso é por causa do pecado. Mas nós precisamos, meus irmãos, retomar a consciência de que a nossa identidade, ela está em Deus. Nós só teremos identidade se tivermos Deus. Por quê? Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, é Deus que nos dá identidade. João capítulo 1, versículo 12. E deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O problema é que a crise de identidade é o fundo do poço. Meu irmão, e o fundo do poço é uma crise de relacionamento com Deus. Toda pessoa que está no fundo do poço, em uma crise de identidade, está no fundo do poço do relacionamento com Deus. E isso é muito sério. Timothy Keller diz que se sua identidade está em qualquer coisa além de Deus, ela será abalada quando essa coisa falhar. Se a sua identidade está nas coisas, quando as coisas falharem, a sua identidade desaba. E isso, meu irmão, é terrível. Invista na sua identidade. Quando Deus está trabalhando, Ele vai te impulsionar a investir na sua identidade com Ele. E em último lugar, meu irmão, eu percebo no texto que quando Deus ainda está começando, Ele vai mostrar que a restauração não é completa se Ele não estiver no centro da sua vida. Porque a partir do verso 70 aparece o templo. E o templo é o centro de tudo. É o templo, você sabe que é o templo que dá nome a Jerusalém. Jerusalém só existe por causa do templo. O templo é o centro de tudo. E meus irmãos, isso aqui é lindo. Porque o templo representa a presença de Deus. Lembra o tabernáculo lá no deserto. O tabernáculo ficava onde? No centro. E as tribos ficavam em volta. Isso fala o nosso coração, meu irmão. Porque os muros protegiam a cidade, mas o templo sustentava a vida espiritual do povo. O templo dava significado àquela cidade. E eles entenderam que não bastava reconstruir a cidade, era preciso
sustentar a presença de Deus no meio deles. Eles entenderam que se Deus não estiver ali, não basta ter muro. Moisés entendeu isso, irmãos. Quando Deus falou assim, ó, o povo rebelde, a cidade está ali, eles estavam à porta da Canaã prometida. 40 anos rodando deserto afora. Quando estavam para entrar, Deus falou assim, olha, o que eu prometi, eu cumpri. Está lá, vai, eu não vou com vocês. E o que Moisés falou? Se o Senhor não for com a gente, Senhor, não faz a gente sair daqui. Moisés pegou a tenda dele, armou fora da congregação e começou a orar. E a oração dele era, Senhor, se o Senhor não for com a gente, não faz a gente sair daqui. Se o Senhor não for com a gente, não faz a gente sair daqui. E a Bíblia diz que algumas pessoas viram Moisés fazendo isso e foram lá e se juntaram a ele. Algumas só. Porque Moisés entendeu que Canaã só tem valor se Deus estiver lá. A sua casa só tem valor se Deus estiver lá. A igreja só tem valor se Deus estiver aqui. Se Deus for o centro, se Ele for o dono de tudo. Seu negócio só tem valor se Deus tirar a mão, meu filho. Acabou. Acabou. É pela misericórdia. Quando eu casei com Janine, ela entrou com a música Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja o sol. Eu vou parar porque eu canto muito bem, né, meus irmãos? Ela entrou com essa música, Seja o centro. Quando ela chegou no altar, eu tinha pedido ao pastor para orar. Eu falei, eu quero fazer uma oração, pastor, no meu casamento, entregando a minha casa ao Senhor. E aí quando ela entrou, eu orei, Senhor, que o Senhor assuma o controle de tudo, que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que o Senhor não nos permita, Senhor, achar que em algum momento da nossa vida nós vamos ter o controle de alguma coisa. Que o Senhor seja o centro de tudo. Se o Senhor não estiver do nosso lado, de muito, nós já teríamos sido destruídos. É só Ele tirar a mão. Meus irmãos, eles entenderam isso. Bastava reconstruir a cidade. Por isso que o templo aparece aqui. Por isso que é didático ler o livro de Neemias. É didático, nós aprendemos. O homem sem Deus é como um poço bonito por fora, mas seco por dentro. Você já se sentiu assim? Seco, amargurado. Alguém que não tem nem expressão de nenhuma emoção. Vive se defendendo do mundo, de tudo. Entrega o controle nas mãos do Senhor. Confia nele. Trabalha, faz a sua parte, mas não queira ser o Deus da sua vida, porque você não sustenta. Nós somos pó. Nós somos fracos. Meus irmãos, o homem sem Deus é como um poço bonito, mas não tem água, tem estrutura, mas não consegue ser aquilo que mostra ser. Romanos 11:36 diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse versículo, ele resume a ideia de que Deus é fonte.
Deus é o meio, Deus é o fim de todas as coisas. Paulo vai tentar, o autor, né, de Romanos vai tentar, eu creio que é Paulo, ele vai tentar expressar a grandeza de Deus, e ele só vai dizer, olha, não tem como, porque por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. E por isso, meu irmão, nós podemos ter esperança, que vai dar certo. Nós podemos confiar nos seus planos, porque os planos de Deus são bons. Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E isso vai moldar o que nós conhecemos como cosmovisão, a nossa visão do mundo. E aí, quando a gente coloca Deus no centro, a gente reconhece a soberania, Ele é soberano. Nós celebramos a sua glória e nós encontramos o verdadeiro propósito, o sentido para a nossa existência. É bom quando a gente sabe que Deus nos assiste. É bom quando a gente tem certeza que a glória de Deus nos assiste. Que Deus está no seu santo templo e diante dele cale-se toda língua e dobre-se todo joelho. É bom reconhecer a sua soberania e saber que Ele nos criou e Ele nos sustenta com o poder da sua palavra. É por isso que jornada de fé, ela sempre vai nos convidar, meu irmão, a ser além daquilo que nós falamos. Discurso a gente tem muito, mas a gente não vive de discurso. Jornada de fé nos chama a uma entrega radical, ao reconhecimento que, mesmo quando nós pensamos que foi concluído, Deus só está começando a revelar a plenitude dos seus propósitos. Se você for para a travessia do Mar Vermelho, você vai perceber a libertação do Egito ser tão difícil, 10 pragas, sofrimento, Faraó com coração duro. Você vai perceber tudo de ruim ali, até que o povo é liberto do Egito e parece ser um ápice da intervenção divina. Mas Deus só estava começando. Eles, quando saem do Egito, deserto adentro, eles saem festejando, achando, estamos libertos, acabou, mas não tinha acabado, só estava começando. E aí eles se deparam com o Mar Vermelho, e agora vamos morrer. Deus abre o mar e eles passam do outro lado, vem o exército de Faraó morrendo, afogado, e do outro lado Miriam dança e canta, o Senhor é bom, e eles dizem, acabou, mas não tinha acabado, Deus só estava começando. Talvez você está vivendo alguma situação na sua vida e você, depois do livramento, pode dizer, Senhor, acabou, mas não acabou, Deus só está começando. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores, Deus tem milagres para derramar sobre a sua vida. Porque Deus só está começando. O êxodo não foi um destino final, mas foi o início de uma nova história. Por isso que Deus nos chama, meus irmãos, para ir além de uma mera reconstrução de muros visíveis. Deus nos chama para edificar uma vida e uma comunidade onde a sua presença seja o alicerce inabalável da nossa história. Observa se existe alguma coisa por fazer na sua vida, na sua família, no seu coração, no seu caráter, na sua vida com Deus mesmo. Se você é muito bom de discurso, mas na prática você tem falhado, fica atento àquilo que Deus botar no seu coração, mesmo que você não entenda. Ué, Senhor, mas não acabou a obra? Mas se Ele estiver começando, começa com Ele. Começa de novo. E vai firme, porque você vai viver os melhores momentos da sua vida, os melhores momentos da sua história.
Mas não renuncie à sua vida espiritual, à sua identidade. Porque quem vive assim, caminha com Deus, que só está começando. Deus nos abençoe.